Tá funcionando, gente? Não tá funcionando? Como é que tá? Eu vou entrar aqui no Instagram. Eu acho que tá funcionando, né? Tá funcionando, tá rodando. Tá travado pra caceta. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou mandar aqui no meu Instagram que a gente tá no aulão do YouTube. É só entrar lá no canal. Quem for chegando aí, vai me mandando se tá... Ah, beleza, tá dando pra ouvir e ver bem, que sucesso. Qualquer coisa só vai me mandando um joinha aqui no chat. Quem tá entrando aí pelo Instagram, galera, tô lá no YouTube, hein? Tá tendo aulão lá no YouTube. Só entrei aqui no Instagram pra vocês pegarem o esquema aí. Quem não tava sabendo, corre no YouTube que a gente tá fazendo aulão por lá. Tema do aulão de hoje: os melhores e os piores investimentos para o longo prazo. É uma coisa que me perguntam demais isso daqui, né? Onde que eu invisto, Leti? Onde que eu vou? O que que eu faço? É tudo que a gente vai falar hoje. Quem já tá entrando aí, não esquece de deixar o teu joinha no vídeo e não esquece de deixar o teu joinha e não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera, hein? Deixa aí o joinha, que vocês sabem que o joinha é o que faz o YouTube entender que nosso conteúdo é bacana. E quem tá aí no Instagram, quem tá entrando pelo Insta, a gente tá lá no YouTube hoje, hein? A live aqui é só um tira-gosto pra vocês verem o que tá acontecendo lá no YouTube. Acho que a gente pode começar, né, galera? A gente já começou um pouquinho atrasado por probleminhas técnicos da plataforma, mas a gente já pode começar aqui com o nosso conteúdo. Não vou ficar vendo o chat, aqui, tá bom? Vou compartilhar minha tela para vocês verem o material que a gente vai produzir aqui ao longo da aula, da live, do aulão, né? E de tempos em tempos eu volto aqui no chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui no chat. E não esqueçam de compartilhar, tá bom, galera? Compartilhem esse videozinho aqui com outras pessoas. Vamos bater aí pelo menos 10 pessoas aqui no ao vivo, hein? Pelo menos 10 a gente consegue. Bom, vamos lá. Então, antes da gente começar o conteúdo, eu vou me apresentar para vocês, porque talvez tenha gente aqui que ainda não me conhece. Deixa eu só colocar aqui que o link do aulão tá na bio, né? Redireciona todo mundo aí para o aulão, gente. A gente tá falando aqui no YouTube sobre os melhores e os piores investimentos. Mas vamos lá, quem que sou eu na fila da Xerox, né? Então, se você não me conhece ainda, o meu nome é Letícia. Eu acho que quem tá aqui no chat me conhece já. Mas se você não me conhece ainda, meu nome é Letícia. Eu tenho 22 anos. Além de ter 22 anos, eu sou universitária. E eu desenvolvi esse projeto, Universitários com Dinheiro, para mostrar para as pessoas que você não precisa esperar a tua faculdade para você conseguir se desenvolver profissionalmente, né? Bem pelo contrário disso. Então, eu invisto aí e acumulei algumas certificações nesse mundo dos investimentos já tem uns 2 anos. Sou mentora financeira, sou educadora financeira e estamos começando aqui um canal no YouTube como um novo projeto. Ao longo da semana a gente vai ter mais novidades, tá bom? A gente tem aí outras plataformas que estão
que a gente vai começar a produzir nossos conteúdos, vai ser muito bacana. Mas agora que você já me conhece, já sabe quem eu sou, a gente vai partir de fato para o nosso conteúdo, né? E o nosso conteúdo de hoje são os melhores e os piores investimentos. Por que um conteúdo falando dos melhores e dos piores investimentos, galera? Bom, porque quando a gente sabe quais são os melhores e quais são os piores investimentos, a gente consegue fazer melhor a nossa escolha, né? A gente consegue pensar melhor onde é que a gente vai colocar o nosso dinheiro. Mas como a gente está falando dos melhores e dos piores investimentos para o longo prazo, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é longo prazo. O que é longo prazo? Porque às vezes a gente fica muito preso. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar bonito, né? Ficar rosa. A gente fica muito preso no tempo, assim, tipo, meu Deus, longo prazo são 10 anos, longo prazo são 20 anos, longo prazo são não sei quantos anos. Mas, na verdade, quando a gente está falando de longo prazo, dentro desse mundo dos investimentos, a gente tem que entender que longo prazo é sem prazo. Longo prazo é sem prazo. Por quê? Porque quando eu tô falando de investir em longo prazo, eu tô falando de investimentos que eu não quero que acabem, eu quero que me deem retorno constantemente. Deixa eu aumentar essa letra, porque senão vocês não vão enxergar, né? Aí. Me deem retorno constantemente. Vamos supor que você está investindo para ter liberdade financeira, por exemplo. Se você está pensando em liberdade financeira, você está pensando no investimento de longo prazo. Ninguém fica livre financeiramente do dia para a noite. A gente vai subindo uma escadinha até a gente atingir a nossa liberdade. Então, isso leva tempo, certo? Só que quando eu atingir a minha liberdade, eu não quero que ela acabe. Eu não quero, tipo assim, atingir minha liberdade financeira, 2 beijos, 2 abraços agora. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Então, é um investimento que você vai desfrutar. Por isso que essa ideia do prazo, a gente não pode ficar, é um investimento que eu vou fazer e eu vou colher o resultado daqui 10 anos e aí acabou. Não é assim. Então, quando a gente está falando de longo prazo, quando a gente está falando de investir pensando em longo prazo, em objetivos como sua liberdade financeira, como a sua aposentadoria, a gente está falando de investimentos que não têm prazo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segunda coisa que a gente tem que entender, a gente tem que lembrar o que é investimento. Quem estava nos aulões passados aqui do canal já tem bem detalhado aí o que é investimento e a gente precisa lembrar disso. Galera que está entrando aqui pelo Insta, a gente está lá no YouTube, hein? A gente está no YouTube, o link do YouTube está na bio. A gente tem que lembrar o que é o investimento. E lembra que investimento é toda vez que você coloca o dinheiro, é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Escrevi tudo errado aqui. Trabalhar para você. Isso é investimento. E toda vez que a gente faz isso, a gente está dando uma função para o nosso dinheiro. E qual que é a função? É atingir nosso objetivo de longo prazo. Então, está tudo interligado. Primeiro, eu defino meu objetivo de longo prazo. Eu entendo que esse objetivo é um objetivo que eu vou alcançar, mas eu vou continuar desfrutando dos meus resultados. Então, eu não quero que não é uma coisa assim que vai acabar. E também, eu vou investir, eu vou colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. E aí existem formas que o meu dinheiro pode trabalhar para mim. O meu dinheiro, quando a gente está falando de investimento, ele vai trabalhar para mim de acordo com 3 características. Lembrem lá, são as 3 características básicas de todo investimento. 3 características básicas de todo investimento. Quais são? Risco, rentabilidade e liquidez.
toda vez que a gente estiver falando de investimento, a gente considera esse tripé: risco, rentabilidade e liquidez. Quando a gente está falando de longo prazo, a gente sempre lembra que a nossa liquidez ela pode ser um pouquinho mais baixa, porque eu não vou precisar desse dinheiro imediatamente. E a gente pode aí, dependendo do nosso perfil, dependendo dos nossos objetivos, arriscar um pouquinho mais para ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Lembram disso, galera? Me digam aí no chat se vocês lembram disso. Quem tá aí no Insta a gente tá aqui no YouTube, hein? Link do YouTube tá na bio. Quem tá aí no Insta, o link do YouTube tá na bio. Já eu vou fechar aqui no Insta. Já eu vou fechar a live aqui no Insta, eu vou ficar só no YouTube, hein? O link do canal tá lá na bio. Interagir com a gente aqui. Bom, então a gente já sabe que a gente vai investir para o longo prazo e vai desfrutar desse nosso investimento. Então, ele acaba que o longo prazo, no final das contas, é sem prazo. A gente já sabe que investir é colocar o dinheiro para trabalhar para você, e todo investimento ele vai ter 3 características básicas: risco, rentabilidade e liquidez. E aí, dentro dessas 3 características, dentro desse trabalho que o dinheiro vai fazer para a gente, ele pode trabalhar ou na renda fixa ou na renda variável, né? Lembrem do segundo aulão que a gente teve aqui no canal. A renda fixa, ela vai ter o quê? Ela tem um risco e uma rentabilidade mais baixos, ou médios, né? Dependendo. E uma alta liquidez. Já a renda variável, ela vai ter o quê? Ela vai ter um risco e uma rentabilidade maiores, risco e rentabilidade maiores, porém ela vai ter uma liquidez mais baixa. Pessoal que está aqui no Insta, vou encerrar a live aqui no Insta e vão lá no link da bio para entrar no nosso canal do YouTube, fechou? Show! Senão também vai acabar a bateria do meu celular e depois ainda tem reunião de embaixada. Vamos lá. A gente tem renda fixa e a gente tem renda variável. E aí, dentro de cada um, efetivamente, que a gente vai conseguir saber quais são os melhores e os piores investimentos. Então, toda vez que eu estou investindo em renda fixa, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em segurança, né? Eu estou pensando em objetivos de curto e médio prazo. Quando eu estou investindo para um longo prazo, a minha renda fixa ela vem como um mecanismo de ter sempre um dinheiro em caixa para eu conseguir manter minha tranquilidade quando o mercado baixar, né? Quando as ações caírem, por exemplo. Mas ela vem na ideia de dar um equilíbrio para a tua carteira, de deixar a tua carteira com um pouquinho mais de segurança. Por quê? Porque o maior ganho, quando a gente fala de longo prazo, ele está na renda variável. Quando a gente fala de renda variável, a gente fala de renda passiva. Vou até colocar aqui. Renda passiva, quando eu estou falando de renda variável. Por isso que é na renda variável que a gente investe para o longo prazo, porque é ela que vai te permitir, por exemplo, alcançar teu ponto de alforria, que é aquele momento onde os rendimentos que você tem do teu investimento é capaz de sustentar o teu estilo de vida, né? Que é nesse ponto que você pode falar que você é independente do seu trabalho. Então, aí nesse ponto você atingiu a tua liberdade financeira, o grau máximo dela, porque aí você não depende mais do teu trabalho para sobreviver. E onde é que a gente consegue isso? A gente consegue isso investindo em ativos que vão dar para a gente renda passiva, que vão ser para a gente uma fonte de renda. E esses ativos, eles estão na variável, eles não estão na fixa. Por isso que a gente vai considerar aqui que a renda fixa é um mecanismo de segurança para a nossa carteira, de sempre ter um dinheiro em caixa, mas o nosso maior ganho, a nossa maior proteção contra a inflação, estão todos na renda variável, tá bom? Conseguem lembrar disso? Qualquer coisa?
Chat tá aí, hein? E aí, vamos lá. O que é, então, vamos começar aqui pela renda fixa. Lembrando que esse resuminho aqui vai virar um PDF depois que eu vou mandar lá no canal do Telegram, hein, galera? Vamos começar aqui pela renda fixa. Eu vou colocar um sublinhado que eu acho bonito. Então, o que a gente lembra quando a gente está falando de renda fixa? Renda fixa a gente fala sempre de empréstimo. Então, quando eu estou investindo em renda fixa, eu estou emprestando o meu dinheiro para alguém, né? E aí, esse alguém, essa instituição financeira, esse governo, essa empresa, seja lá quem for, vai devolver o meu dinheiro com juros. Então, é um contrato de uma dívida. Você dá o dinheiro e aquela instituição fica te devendo. Quando ela for te pagar, ela vai te pagar com juros. Então, a renda fixa é um empréstimo. Dentro da renda fixa, a gente tem investimentos mais conservadores e menos conservadores. Ah, Leti, mas a renda fixa não é para a segurança comparado à renda variável? Sim, a renda fixa vai dar para a gente mais segurança. Porém, não quer dizer que todos os investimentos de renda fixa são 100% seguros, tá? Na verdade, gente, nenhum investimento é 100% seguro. A gente tem sempre que lembrar disso. Todo investimento vai ter risco. Todo investimento tem risco, não tem como fugir. O bom investidor não é o cara que fica buscando o menor risco com a maior rentabilidade o tempo todo. O bom investidor é o investidor que equilibra risco e rentabilidade para atingir o objetivo que ele definiu. Não é o cara que fica buscando sempre diminuir o risco 100% e aumentar a rentabilidade máxima que ele puder. Não é isso, tá? Então, renda fixa, vamos voltar aqui, a gente está falando de um empréstimo, né? E dentro dessa renda fixa, quais são os investimentos que eu posso fazer? Eu posso investir no Tesouro Direto, eu posso investir em CDBs, eu posso investir em letras de crédito e eu posso investir em debêntures. E tem um outro investimento aqui também, que é a poupança, tá bom? A poupança é um investimento de renda fixa. A gente já vai falar dela agorinha, já, tá bom? Mas vamos lá. Se eu tô pensando em segurança, ou se eu tô pensando em manter sempre parte da minha carteira em caixa para o longo prazo, sempre ter ali um pouquinho dos meus investimentos dentro de uma carteira, dentro de um investimento, um pouquinho do meu dinheiro ali na minha carteira de investimentos, dentro de uma aplicação, né, em uma aplicação que ela vai manter a minha segurança, ela vai manter meu caixa, ela vai permitir que eu pegue o dinheiro assim que eu precisar. Eu preciso do investimento que seja mais seguro possível, porque eu estou falando de longo prazo. E longo prazo, eu não posso, por exemplo, correr o risco de que a instituição financeira vai quebrar. Esse risco ele tem que ser o mínimo possível. Então, eu estou falando do investimento mais seguro. Então, para o longo prazo, qual que é o investimento mais seguro que eu tenho? Lembrando que é para manter dinheiro em caixa, não é para gerar renda passiva. É o nosso querido... Epa! É o nosso... Ih, parou de digitar aqui. Ih, gente, meu programa aqui. Acho que vai agora. É o nosso querido Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o investimento de renda fixa que ele vai te dar mais segurança, tá bom? É o que tem a maior segurança. Por que é o que tem a maior segurança, Leti? Porque quando eu tô falando de Tesouro Direto, eu tô falando de um investimento que ele é feito, um empréstimo que ele é feito para um país. Para um país. E que país? O Brasil, né?
E se o Tesouro Direto quebrar, não me devolver meu dinheiro, significa que o país acabou, que o Brasil quebrou, entendeu? Então, assim, para chegar no ponto do país quebrar, todo o resto já vai ter quebrado antes. Os bancos, as instituições financeiras que forem, tudo, seguradora, tudo já vai ter quebrado antes para o país quebrar, entendeu? Então, assim, é o máximo de segurança que a gente tem, tá? Vai ser o Tesouro Direto. Só que a gente tem que lembrar o quê? Que o Tesouro Direto ele é uma plataforma, tá? Ele não é um investimento específico. O Tesouro Direto é uma plataforma. E dentro da plataforma, a gente vai ter 3 tipos de tesouro. Quais tipos? A gente vai ter o IPCA, a gente vai ter o Selic e a gente vai ter o pré-fixado. Esses são os 3 tipos de tesouro que a gente tem. Qual que é a diferença de cada um? O Tesouro IPCA, ele é o tesouro que vai te proteger da inflação. Geralmente o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, eles têm um prazo de vencimento que você precisa respeitar, tá? O pré-fixado é aquele que ele vai ter uma taxa pré-fixada realmente. Então, você sabe o quanto você vai pegar no final. Esse IPCA e esse pré-fixado, eles são tesouros que você precisa respeitar o prazo de vencimento. Então, eles não são investimentos para curto prazo, tá? Eles seriam para médio prazo, mais ou menos. É melhor que o longo prazo, eles seriam médio prazo. Por quê? IPCA vai te proteger da inflação, ele vai render a inflação mais alguma coisa. E o pré-fixado, ele tem uma taxa pré-fixada. Então, você sabe ali, se você respeitar o prazo de vencimento, você sabe quando você vai resgatar da aplicação. O Selic, ele é aquele que tem a liquidez diária, que a gente usa muito para reserva de emergência. Que está atrelado à taxa Selic. Lembram disso, né? Está atrelado à taxa Selic. Desses aqui, o mais arriscado é o pré-fixado. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, um pré-fixado a 3% e a minha inflação for para 4%, significa que eu comecei a perder dinheiro para a inflação. Eu perder dinheiro, por quê? Porque a inflação está maior que que a minha taxa de rendimento, a minha rentabilidade. Então, esse pré-fixado de todos é o mais arriscado. Quando que a gente investe em pré-fixado, Leti? Quando a gente tem aí uma perspectiva de alta de taxa de juros, quando você tem mais segurança, mais estabilidade na taxa de juros. Eu gosto do Tesouro Selic. Por quê? Porque ele é fácil, rápido, é o que ali, você mais investe, precisou do dinheiro, pega de volta, não tem que respeitar prazo de vencimento, não tem esse tipo, tem que esperar até 2023. Precisou, pegou, o dinheiro está sempre disponível e o IPCA é o que vai te proteger. É o que vai te proteger da inflação. Também é uma opção que você pode usar. Só um adendo que eu queria fazer aqui, eu falei para vocês que a renda fixa ela é um empréstimo, né? Mas tem uma coisa que eu esqueci de falar, que esse empréstimo ele pode acontecer de 2 formas. Ou ele pode ser pré-fixado, ou ele pode ser pós-fixado. Pré-fixado é quando você sabe quanto vai pegar no final do prazo. Então, se eu fiz um investimento de renda fixa, eu fiz um empréstimo. Se eu fiz em um investimento pré-fixado, eu sei qual que vai ser a minha rentabilidade no final. Então, eu sei quanto de dinheiro eu vou pegar no final. Agora, pós-fixado, ele está atrelado a uma taxa. E essa taxa pode variar. É o caso do Tesouro Selic, que está atrelado à taxa Selic. Se a taxa Selic variar, o meu Tesouro Selic também vai variar. Tá bom?
E além disso, a renda fixa ela tem riscos, né? Quais são os riscos da renda fixa? A gente tem o risco de liquidez, que é o risco de você ter que pegar o dinheiro antes do prazo de vencimento. E aí você pode acabar perdendo um pouquinho do teu dinheiro. E o risco de crédito, né? Ou risco de default, dependendo de quem você for. Default. Que é a chance de você meio que tomar um calote, assim. Chance de você não ser pago, tá? Vou deixar risco de crédito aqui, que é como tá na literatura brasileira. Risco de crédito, tá? Esses são os riscos da renda fixa. Então, você pode ter pré-fixado quando você sabe quando você vai pegar, pós-fixado quando você está atrelado a uma taxa que pode variar. Por exemplo, Tesouro IPCA. O IPCA pode variar, tá? Então, ele na verdade, o Tesouro IPCA ele entra como um híbrido, que ele tem uma parte que é atrelada à inflação, ao IPCA, que vai ser pós-fixado, mas ele tem uma partezinha pré-fixada ali. Então, ele é um híbrido. E o risco? E aí, esses aqui são os que você pode fazer. Não são os únicos, mas são os mais comuns que a gente mais vai ouvir falar. E aí, para o longo prazo, o Tesouro Direto é o que vai ter a maior segurança. Então, a gente pode investir tanto no IPCA para proteger da inflação, quanto no Selic, que ele é já pós-fixado, porque ele vai variar conforme a taxa Selic. Tem a liquidez diária, então ele é muito legal para reserva de emergência, tá? E pré-fixado. Tem outros investimentos de renda fixa? Tem. Você pode investir, por exemplo, no seu CDB. CDB. Nossa, ficou pequenininha a letra. Deixa eu aumentar. Você pode investir em um CDB. O CDB, ele é o teu investimento onde você vai fazer o empréstimo para uma instituição financeira, né? O famoso certificado de depósito bancário. Depósito bancário. Vocês estão ouvindo esse barulho, gente? É meu cachorro. Certificado de depósito bancário. Ele está atrelado ao CDI. O que você tem que ficar atento? Quando você investe em um CDB, você está emprestando seu dinheiro para um banco. Então, você tem que levar em consideração, quando a gente está falando de longo prazo, quem que é esse banco, essa instituição financeira por trás desse CDB. Porque você pode ter um CDB de uma instituição financeira mais segura e de uma instituição financeira mais arriscada. Então, você sempre tem que considerar. Para quem não sabe o que é CDI e CDB, está perdido nas siglas. CDI... a sigla significa Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles. O investimento que você faz para o banco é o CDB. Esse CDB ele vai render conforme o CDI, tá bom? Então, se o CDI tiver, sei lá, 2%, o CDB vai render 100% de 2%, dependendo. Ou 120% de 2%, entendeu? É isso é assim que vai ser representado para você. A gente diz que esse CDI ele é o marcador de renda fixa, né? Porque ele está muito próximo da Selic. Muito próximo da Selic, sempre. A Selic, que é a taxa Selic, que é a taxa mãe de juros no Brasil. Então, você tem que ficar atento para quem que é a instituição financeira por trás desse CDB. E você tem que ficar atento também para a liquidez, porque a liquidez ela pode ser diária ou não. Um CDB de liquidez diária é aquele que você pode resgatar todo dia. Um CDB que você não tem liquidez diária, ele vai ter um prazo de vencimento, você vai ter que respeitar. Porque se você tirar antes, pode ser que você também perca um pouquinho. É legal para o longo prazo? Lembra que no longo prazo a gente quer renda fixa para quê? Para segurança e para ter dinheiro em caixa. Quem que é mais seguro? Tesouro Direto ou CDB? O Tesouro Direto.
Ah, Leti, então não posso investir em CDB? Você pode investir onde você quiser, amor. Onde você quiser. Mas para longo prazo, a gente vai prestar atenção na segurança, a gente vai olhar para a renda fixa como um lugar para ter um dinheiro em caixa. Sempre. Para trazer uma segurança a mais para a nossa carteira. Acho que não tem nenhuma dúvida ainda não. Um outro investimento que a gente pode fazer são as letras de crédito, né? Famosa LCI. Eu tô digitando tudo errado hoje. Famosa LCI, famosa LCA. As letras de crédito, elas são investimentos que a gente faz direcionados para o setor imobiliário e para o agronegócio. Qual que é a vantagem? Elas são sem imposto de renda. Todas as outras que eu falei aqui, CDB e Tesouro Direto, eles têm imposto de renda. Naquela alíquota decrescente lá, lembrem disso. Se você não lembra qual que é a alíquota decrescente do imposto de renda, eu tenho um e-book só onde eu ensino como que você investe e eu coloco lá qual que é a alíquota do imposto de renda. Eu acho que está na descrição do vídeo. Se não tiver, logo depois que eu terminar aqui, eu já coloco, você já pode baixar. E lá no Telegram também você consegue baixar esse e-book. Então, sem imposto de renda, tá bom? Elas são seguras? Bom, você tem que... as letras de crédito, elas estão atreladas a um índice. Geralmente, aí pode ser um IPCA ou um IGPM, né? Que seria a inflação, mas que a gente lembra mais do mercado imobiliário. Quando a gente vai pagar nosso aluguel lá, que o aluguel só por causa do IGPM. Então, atrelados a um índice. Só que elas têm o quê? Elas têm prazo de vencimento. E elas são menos seguras que esses anteriores. Então, a gente tem que ficar atento. Qual outro de renda fixa que a gente tem? As debêntures. Debêntures. O que são debêntures? Debêntures é quando você empresta seu dinheiro para empresas. Qual a vantagem de você ter uma debênture? É porque a debênture ela vai acabar te dando uma renda ali de tempos em tempos. Vence a debênture e a empresa te paga. Mas você também pode, dependendo da empresa, ela pode ter uma... Ela pode ter uma conversão aí de debênture para ação. Não é muito comum isso, mas pode acontecer. Tá? Eu não gosto de debênture, vou ser bem sincera para vocês, porque eu penso assim, cara, se eu vou investir em uma empresa, é para eu ter lucro com o lucro dela. E como que eu tenho lucro com o lucro de uma empresa? Investindo em ações. Então, eu não gosto de investir em debêntures, mas é uma coisa que você pode fazer também. E um outro que a gente tem é a nossa famosa poupança. A poupança, ela é um investimento? É. Porém, ela é um investimento que tem uma rentabilidade muito ruim. Você perde dinheiro na poupança, por quê? Por conta da inflação. E a poupança, ela tem uma falsa liquidez. Por que eu perco dinheiro? Porque o rendimento da poupança está abaixo da inflação. E por que ela tem uma falsa liquidez? Porque ela só vai render no aniversário. Então, se você abre a tua poupança dia 11, ela só vai ter ali o rendimento no próximo dia 11, certo? Se você precisar pegar o dinheiro dia 10, ela não vai ter rendido nada. Então, ela tem uma falsa liquidez. E a rentabilidade dela é muito ruim, então a gente nem considera. Longo prazo, eu quero ter segurança, eu quero ter caixa, quem que eu posso escolher? Que é fácil e que vai me trazer essa segurança que eu estou buscando. Tesouro direto. Qual o tesouro? Vai depender do teu objetivo. IPCA te protege da inflação, Selic é o que te dá liquidez diária, pré-fixado é o que você mais tem que ter segurança aí em como vai ficar a taxa de juros. Beleza? Agora que a gente já entendeu esses nossos investimentos de renda fixa, a gente vai entender os nossos investimentos de renda variável. Deixa eu copiar isso daqui. Renda variável. Quando a gente está falando de renda variável, a gente não está falando
necessariamente de emprestar o nosso dinheiro. A gente está falando de comprar ativos, né? Então, eu vou comprar uma ação, eu vou comprar um fundo imobiliário, eu vou comprar um ETF para eu ter lucro com esse ativo. De que forma? Com o lucro que a empresa, o fundo que está por trás daquele ativo vai ter, vai passar a parte para mim, os nossos famosos dividendos, e com a valorização, né? Então, a gente quer essas duas coisas, dividendos e valorização. Por quê? Porque isso aqui vai dar pra gente mais os dividendos que a valorização, né? Eu vou deixar só os dividendos aqui. É o que vai dar pra gente a nossa renda passiva, que é o que a gente quer pra gente chegar aonde? Na nossa liberdade financeira. Então, quais são, dentro da renda variável, os investimentos que eu posso fazer para atingir essa minha renda passiva? Primeiro, a gente tem que entender se a gente quer investir ativamente ou passivamente. Se a gente for investir ativamente, então a gente vai escolher os nossos próprios investimentos. Se a gente for investir passivamente, aí o que a gente vai fazer? A gente vai passar essa responsabilidade para um terceiro. Então, a gente pode comprar uma carteira pronta. Comprar uma carteira, né? Comprar uma carteira pronta. Vamos colocar assim. E pela carteira de outra pessoa. Se eu for investir ativamente, quais são os investimentos que eu vou fazer? Ações e fundos imobiliários. Ah, Leti, são os únicos? Não, não são os únicos. Por que eu tô falando deles aqui? Eu tô falando de renda variável para ter o quê? Renda passiva. Ações e fundos imobiliários me dão renda passiva? Dão. Por quê? Porque quando eu invisto em ações e quando eu invisto em fundos imobiliários, eu tenho os dividendos. O que são as ações? As ações, elas são parte de uma empresa, certo? Então, toda vez que eu invisto em uma ação... Deixa eu baixar isso aqui, deixar isso aqui mais bonitinho. Aí. Toda vez que eu invisto em uma ação, eu estou investindo em uma empresa. Eu estou me tornando sócia de uma empresa. Se é uma empresa, essa empresa vai ter lucro, certo? Desde que eu faça boas escolhas, faça ali a minha análise adequada, entendo o que eu estou fazendo, não estou indo pelo que o tiozinho do bar me falou. Eu vou escolher um bom investimento e aí eu vou ter o quê? Essa empresa vai ter o quê? Vai ter lucro. A empresa tendo lucro, parte desse lucro chega para mim. Por quê? Porque eu sou dona da menor parte da empresa, que é a ação. O que é essa parte que vai chegar para mim do lucro? É o dividendo. Então, quando eu invisto em uma ação, eu tenho dividendos. Por isso que, para o longo prazo, elas são importantes. Porque elas vão te dar essa renda passiva. Agora, existe risco em investir em ação? Existe. Você tem o risco. 2 tipos de risco que eu gosto de falar. Que a gente vai ter. A gente vai ter o risco diversificável e a gente vai ter o risco sistêmico. O risco diversificável é aquele mais relacionado ao investidor. E o risco sistêmico é o risco do mundo. Então, assim, o risco, eu gosto de falar, né? O risco diversificável é aquele que o investidor controla. Por quê? Porque eu que controlo quais empresas vão entrar na minha carteira, eu que controlo o que eu vou investir, o que eu não vou investir, eu que controlo se eu vou colocar todo o meu dinheiro em uma empresa só ou não. Então, isso eu que defino a minha estratégia. E essa diversificação, né, essa opção de colocar o meu dinheiro em ações diferentes, em empresas diferentes, por exemplo, pode influenciar e influencia, sim, o risco do meu investimento. E o risco sistêmico é aquele que eu não tenho como controlar. Eu não tenho como controlar, por exemplo, que o PIB dos países vai cair por conta de uma pandemia. Eu não tenho como controlar isso. Então, o que eu tenho que focar quando eu estou investindo em uma ação? Isso aqui, ó. A diversificação, para que eu consiga investir em mais ativos e diminuir esse risco que eu consigo controlar. Com o meu foco em receber meus dividendos. Além das ações, onde mais eu posso investir em renda variável? Eu posso investir em fundos imobiliários, tá bom? O que são fundos imobiliários? Fundo imobiliário é um jeito de você ter aluguel sem ter uma casa.
Lembra da propaganda da Empirics? Brincadeira, essa definição que eu peguei do professor Baroni num podcast que ele fez com o Thiago Reis, que tá muito bacana, inclusive. Hashtag professor Baroni, se eu sou fã. Fundo imobiliário, então. Ele é o jeito de você ter aluguel sem você ter uma casa. Quando você investe em fundo imobiliário, você está comprando uma cota de um imóvel, vamos dizer assim. Então, existe um imóvel, esse imóvel está dentro de um fundo que é negociado na Bolsa de Valores. Existe um gestor ali. É como se o fundo imobiliário ele fosse um condomínio e você fosse e comprasse uma partezinha do condomínio. Só que você não é responsável por cuidar do condomínio, nem pela burocracia, nem por nada. Existe um síndico lá dentro que faz tudo isso. Então, tem um síndico do condomínio, que seria o gestor do fundo, e você que é dono de uma partezinha desse condomínio, uma partezinha desse fundo. Isso é investir em fundos imobiliários. Qual que é a vantagem? Fundo imobiliário, ele te dá dividendos mensalmente. Por quê? Porque o dividendo sai do aluguel do fundo. Então, é um jeito de você conseguir ter renda passiva também. Por isso que a gente olha para fundos imobiliários. Ah, existe risco? Existe risco. Por quê? Porque eles são negociados em bolsa, eles vão ter também ali uma flutuação dentro do mercado. Lógico que sim, os fundos imobiliários eles são mais estáveis que as ações porque eles não estão relacionados a empresas, né? A empresa ela é mais arriscada. Mas eles também são negociados por home broker, eles também estão lá na renda variável. Então, eles também vão ter esses riscos diversificável e risco sistêmico, tá bom? Mas eles são uma alternativa para quem está buscando renda passiva. E se a gente decidir investir passivamente, aí a gente vai para os nossos famosos ETFs. Os nossos famosos ETFs, que são os nossos Exchange Traded Funds. E são o quê? São conjuntos de ações atrelados a um índice específico. Então, por exemplo, quando você está assistindo o Jornal Nacional e você ouve o William Bonner falar índice Bovespa caiu 3%. Existe um ETF que ele replica o índice Bovespa, ou seja, ele concentra as maiores ações que estão ali influenciando o índice Bovespa. Então, se o índice cai, o ETF também cai. Ele replica o índice, né? A gente diz que eles replicam o índice. E aí pode ser qualquer índice do mercado. Vamos falar aqui de exemplo o índice Bovespa. E aí, quando você compra um ETF, você compra várias ações. Então, ele vai trazer para a tua carteira uma diversificação, o que é positivo. O que não é positivo? ETF não paga dividendo. ETF não paga dividendo. Então, se você está pensando em ter uma carteira com renda passiva, o ETF ele é um bom instrumento de organização, de diversificação. Ele é mais barato que você comprar cada ação separadamente, mas ele não paga dividendo. O que eu gosto de falar? Eu gosto de falar que os ETFs eles são investimentos bacanas para quem está começando. Por quê? Porque a gente ainda não sabe escolher uma ação. A gente não sabe escolher um fundo imobiliário. Mas a gente também não quer ficar perdendo tempo. A gente quer ver o nosso dinheiro ali render. Então, colocar nossa grana em um ETF para começar, para sentir como é, vale a pena? Vale a pena. E aí, conforme você vai crescendo em conhecimento, vai acompanhando os aulões, vai seguindo a gente no Instagram, vendo os nossos materiais, aí você vai investindo em fundos imobiliários, vai investindo em ações. Eu não esgotei tudo de renda fixa, de renda variável aqui. A gente vai ter mais aulas para falar de cada um desses. Vai ter aula só sobre ação, aula só sobre fundo imobiliário, aula só sobre ETF. E vai ter aulinha também sobre esses aqui de renda fixa para a gente conseguir aprofundar. Mas pensou em longo prazo, pensou em quê? Segurança na renda fixa. Então, a gente olha muito para o Tesouro Direto. Não estou recomendando nada aqui, estou usando de exemplo que eu faço. Pensou em renda variável, a gente pensa em ações, fundos imobiliários e ETFs. Isso significa que eu tenho que escolher um deles e investir em só um deles? Não. Isso significa que eu coloco potinhos de dinheiro em investimentos diferentes. Por quê? Porque o meu objetivo é ter renda passiva. Com
com menos risco. Então, eu vou diversificar, eu vou investir em ativos diferentes para eu conseguir equilibrar o meu risco e conseguir atingir o meu objetivo. Beleza, galera? Bom, pessoal, eu acredito que não teve nenhuma dúvida. Qualquer coisa é só falar também depois aí no Telegram, no Insta, eu respondo vocês. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Tenho outra live agora, ó, pauleira. Mas a gente vai ter mais aulões. E não esqueçam também de baixar o nosso e-book, porque aí no e-book você vai aprender especificadamente aí como começar a investir o passo a passo e assistir os aulões anteriores. Grande abraço e até semana que vem, galera!